Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme, né? Vai começar mais uma entrevista e o tema de hoje, né? Vamos variar um pouquinho o assunto, né? Mas, né? Sempre trazendo, né, informação de utilidade pública, né? Vamos falar de fisioterapia para aqueles que, né, pegaram o Covid, né, nesse período tão difícil de pandemia e tiveram sequelas, né, e agora corre atrás para poder voltar a ter um pouco a vida normal que tinha antes de ter contraído a doença, né. Então eu convidei aqui o Rafael Lobão, né, para trocar essa ideia com a gente, trocar essa figurinha. Rafael, antes da gente começar, por favor, se apresente. Olá, obrigado pelo convite, obrigado a todos. Eu sou fisioterapeuta formado há 17 anos, sou oficial da Aeronáutica do Brasil, né? Eu trabalho com fisioterapia esportiva há 17 anos, sou proprietário de uma clínica e durante os últimos 2 anos, no enfrentamento da pandemia, fui docente durante 4 anos e por conta desse período da pandemia acabei largando um pouco a docência, que devo retomar ano que vem. Basicamente é isso. Beleza, Rafael. A primeira pergunta que eu faço é aquela bem simples, né? Qual que é a importância da fisioterapia para a recuperação da Covid-19? Levando em consideração que a COVID ela gera um isolamento físico e para os pacientes, principalmente acometidos, ela gera uma deficiência, principalmente musculoesquelética, a fisioterapia se faz necessário para voltar à funcionalidade. Entenda a funcionalidade com tudo aquilo que necessita de um gasto energético e de um condicionamento respiratório mínimo. Subir e descer escadas, troca de decúbito, sentar, levantar. Tudo isso precisa de uma capacidade funcional mínima, do qual muitos pacientes debilitados, seja hospitalar, os que tiveram internação ou não, eles precisam retomar isso de forma normal, né? Então, lógico que os pacientes que estão hospitalizados, os que forem intubados, eles vão ter uma intercorrência e uma síndrome pós-Covid muito mais exacerbada. Sim, nesse período, né, assim, é recomendável, né, né, a prática de esportes, né, ou tipo exercício físico ao céu aberto, é recomendável isso? Você fala para o paciente pós-Covid. É para o paciente pós-Covid. É. Primeiro, a gente precisa definir três tipos de pós-Covid clássico que a gente vai encontrar. São aquelas pessoas que não foram hospitalizadas, mas que tiveram sintomas de comprometimento pulmonar importante. Eu tive um paciente, por exemplo, praticante de kite, de tênis, em que ele teve 50% pulmão comprometido, rapaz de 33 anos, ele voltou cansando ao andar na esteira. Então, você não pode submeter à prática de esporte, porque é um risco maior dele entrar no mal-estar súbito por conta da fadiga excessiva. Então, você não deve recomendar isso. O paciente que foi internado, principalmente o paciente que foi entubado, ele não tem, muitas vezes, capacidade física para se propor atividades básicas da vida diária, tampouco para esporte. Então, o importante é que você tenha um acompanhamento e tenha critérios de alta bem estabelecido, para que ele consiga funcionalidade e aí sim, depois a gente pensa em prática do esporte. E normalmente, né, o que é feito para o paciente, nesse, nesse período de fisioterapia? Basicamente, treinamento físico. Então, treinamento que envolva recuperação cardiorrespiratória, melhorar a capacidade pulmonar, melhorar a força muscular. Esses pacientes eles têm perda de equilíbrio, então subir e descer escada deles gera um desequilíbrio também pela fraqueza muscular. Então existem repercussões físicas mais importantes que a fisioterapia trabalha, além de todo um aspecto multissistêmico que a COVID causa, né? Então a gente precisa avaliar cada caso, mas de maneira geral a fisioterapia vai trabalhar na parte respiratória, mas os estudos estimam que 70 a 100% dos tratamentos são com base em treinamento físico, exercícios semelhantes ao que se faz numa academia. Sim, Controlando dose, né? controlando dose. E normalmente né, acho que é importante saber, normalmente, quanto tempo que dura, por exemplo, uma terapia para o paciente pós-Covid? Terapia diária,
ela é organizada conforme a capacidade física do teu paciente. Então, a gente faz alguns testes funcionais, algumas provas de função, onde a gente pede para ele fazer força e a gente mede a capacidade respiratória dele. A gente avalia a saturação, avalia a frequência cardíaca e a gente vai monitorando isso durante a sessão. Quando o paciente ele atinge alguns marcadores que para a gente são fundamentais para manter a qualidade do exercício e garantir o conforto dele ao tratamento, a gente estopa o tratamento e a gente começa a liberar esse paciente no dia. Em média, o tratamento ele gira em torno de 6 a 12 semanas. A média geral fica em torno de 6 semanas. Eles recuperam relativamente rápido. Mas, lógico, cada caso tem uma peculiaridade que a gente precisa levar em consideração. Sim, né, como posso perguntar, e assim, as pessoas, elas voltam, né, ao nível normal, ou você já teve casos que a pessoa vai ter que carregar uma sequela pro resto da vida? Até o presente momento, a gente não teve nenhum caso desse tipo. Existe algum único caso, que é um militar que é oriundo da Marinha, e que ele teve várias complicações sistêmicas, e principalmente cognitivas e psicológicas. Então, ele é um paciente que tem uma falta com frequência e ele é o único paciente nosso que já está batendo esses 3 meses de pós-recuperação. Todos os nossos pacientes têm alta dentro desse período aí de 6 semanas. Há pacientes meus em domicílio, em que a gente conseguiu liberar com 4 semanas, paciente que veio da condição de cadeirante a subir uma escada com 4 semanas. Então, aí volta à vida normal, é questão de manter os exercícios físicos para que as capacidades continuem funcionantes. Sim, né, a fisioterapia, né, é recomendável para qualquer fase do COVID, porque a gente sabe que, né, existe desde o paciente do caso leve, né, que sente uma febre e é o COVID, e o caso do paciente que, né, está em estado grave. Para o paciente leve, é recomendável ou ele não precisa fazer? Isso depende muito de protocolo para cada local. Eu vou tentar te passar um panorama geral de como acontece. O paciente que fica internado no hospital, esse sim já é acompanhado pela fisioterapia imediatamente. Aquele paciente que não fica internado, muitas vezes ele solicita em domicílio isso. Então, determina-se não só pela gravidade, mas pela condição onde ele está, seja ele na condição hospitalar, ou seja ele domiciliar. Via de regra, o fisioterapeuta ele não entra com uma intervenção de exercício, por exemplo, nos pacientes leves ou no paciente que ainda está na fase aguda da doença, porque esse paciente facilmente vai descompensar, esse paciente facilmente vai fadigar e vai ficar com a respiração mais prejudicada. E ao invés de você ajudar, você atrapalha. Então, nossa intervenção é muito mais de monitoramento da condição respiratória dele. Saturação, qualidade da respiração, o quanto de volume que ele está fazendo, fazer oxigênio-terapia. Essa é a nossa abordagem em nível hospitalar e em nível domiciliar também. Passado o período da doença ativa, a gente vai verificar o que aconteceu, o que deixou, vamos dizer, de sequela, que é a famosa síndrome pós-Covid. Aí sim, o fisioterapeuta tem uma atuação bem mais evidente, porque via de regra, a doença em estados, seja do leve ao grave, ela deixa sequelas, como eu falei para você, um paciente de 33 anos, fisicamente ativo, teve uma forma leve, mas um comprometimento pulmonar importante, e mesmo que com sintomas leves, ele teve uma repercussão que foi necessário fazer a abordagem dele em reabilitação por 6 semanas. E, Rafael, acho que esse que eu queria te perguntar é bastante importante, né? Assim, hoje, o tratamento da fisioterapia é oferecida pelo SUS, pelos hospitais públicos, pelo serviço público, ou a pessoa vai ter que ir atrás, né, contratar o fisioterapeuta para poder, né, prestar esse trabalho? Eu te confesso que eu vejo pouca movimentação nacional em se pensar no paciente pós-Covid, mas eu te dar a realidade de Belém. Eu trabalho na Força Aérea Brasileira e aqui a gente tem um serviço que ele é público, ele não é só para militares, é para dependentes de militares, então civis também são tratados por nós. Um grande amigo da época da faculdade, ele coordena um serviço dentro da Universidade do Estado do Pará, público, e então assim, existem várias formas de ser feito isso. O que eu acho que falta é um pouco de gerenciamento e se criar um programa, como tem programas do hipertenso, programas do diabético,
onde o governo federal vai criar um incremento para que tenha uma contrapartida federal, como o SUS trabalha, né, tripartite, federal, estadual e municipal, para que se criem centros, já que essa doença ela tende a se postergar por um período ainda maior, né? E, consequentemente, a gente não sabe a repercussão de cada variante, variantes novas surgem, o dano é maior, a letalidade é maior, a morbidade é maior. Então, é importante que se criem programas que possam atender essa pessoa no pós-Covid. Mas, de fato, já existem algumas coisas públicas, sim. Lógico, como todo sistema público, ele tende a colapsar porque a demanda é muito maior do que a oferta. E o uso de academias nesse período para as pessoas que estão no tratamento pós-Covid é recomendável? Você falou, né, que parece um pouco com exercício de academia. É recomendável? O grande detalhe é que o profissional de educação física, muitas vezes, ele não tem a habilidade de lidar com essa dose de um paciente que precisa de capacidades mais brandas. E ele também não entende a repercussão patológica da doença, porque normalmente não é do escopo da formação do educador físico. Então, normalmente, o profissional de saúde que lida com isso é o fisioterapeuta, até que o paciente possa atingir uma capacidade funcional. Entende-se por capacidade funcional tudo aquilo que envolva coisas do dia a dia. Andar, caminhar, levantar, sentar, subir, descer escadas, agachar. Quando a gente entra em performar isso, onde o paciente vai fazer isso com mais rapidez, com mais velocidade, levantando cargas, aí sim a academia pode entrar nesse processo. Mas é uma coisa muito mais a posteriori e não numa fase imediata do que a gente chama da sequela pós-Covid. Entendi. E desde o começo do ano, né, a gente tem percebido um agravamento dos casos de Covid, né, comparado ao ano passado. Tá certo que esse número, né, caiu, né, no último período, mas no meu ponto de vista ainda continua bastante alto, né, apesar da taxa né, de vacinação né, do Brasil. E aí eu te pergunto o seguinte, né, como está sendo lidar com esse momento, né, como está sido a demanda nesse momento, né, que os casos estão tão altos? Eu só posso te passar da minha realidade, né? A nossa realidade hoje é de uma demanda baixa no hospital. A gente tem poucos casos da nossa região. O problema é que a área do hospital ele tem uma área de abrangência muito grande e, consequentemente, a gente acaba também recebendo pessoas de outras cidades, outras localidades. Então, o hospital acaba por não cessar, de fato, a sua demanda. Mas, visivelmente, a gente está com uma escala muito mais suave do que a gente teve durante a primeira onda e a segunda onda. Então, no geral, a gente tem visto casos cada vez menos em condições hospitalares, o que a gente acredita ser já efeito da vacina, onde a gente tem casos de doença, a gente tem casos dos infectados, porém com uma repercussão menor. Quando a gente tem pacientes com comorbidades associadas, pacientes diabéticos, hipertensos, que têm a complicação da COVID, esses pacientes tendem a evoluir mais gravemente, inclusive com risco de morte. Então, as taxas, elas também são muito oriundas do percentual que o COVID faz no mundo, né? Via de regra, no Brasil, no mundo todo, se gira em torno de 2 a 3%. No Brasil, se não me engano, estava 4,7% de óbito. Então, o Brasil tem uma taxa um pouco maior de mortalidade. Porque o Brasil, pelo que se vê, eles tomou uma proporção muito politizada, descoordenada, descentralizada. Então, quando você trata de pandemia, você precisa de uma coisa coesa, onde todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo vença um inimigo comum. Quando o deputado, o vereador, o prefeito, o presidente, cada um puxa para uma vertente diferente, o COVID vai se alastrando. Então, isso faz com que o enfrentamento da doença como um todo tende a ser um caos. Sim, Além do que, a gente teve também, só um aspecto importante, a gente teve uma doença nova com pouca mão de obra qualificada para enfrentá-la em âmbito hospitalar. Então, a gente teve problemas com suprimentos, a gente teve problemas com mão de obra, a questão da intubação, que é um procedimento médico, ela não é uma coisa tão simples, são todos os médicos que sabem fazer, não basta ser médico para poder fazer, não é qualquer fisioterapeuta que sabe manusear um ventilador mecânico. Então, não adianta você ter milhões de fisioterapeutas, mas se muitos não estão habilitados para lidar com aquilo. Além do que, as pessoas habilitadas também tiveram dificuldades, porque o paciente com COVID, ele apresenta situações clínicas muito incomuns para o que a gente encontra em outras doenças. E o uso de medicamento, né,
para depois dos sintomas de pós-Covid é recomendável? Ajuda na fisioterapia? Sintomas, medicamentos que você fala do quê? Os que são usados na forma da doença ativa? Não, não. Qualquer outro medicamento pós-doença para ajudar na respiração, qualquer coisa. Não, não. Via de regra, o que se tem é um bom controle alimentar. Então, algumas pessoas talvez possam suplementar um pouco mais de proteína, porque o trabalho físico que será feito para ele é muito extenuante. Então, ele tem que ter uma demanda energética boa. Então, a qualidade do que se come, isso para o paciente COVID ou não, tem que ser compatível com a carga de trabalho que está sendo dada para ele. Então, basicamente, uma questão de uma boa alimentação é suficiente. Sim, e a gente sabe, né, o Rafael, que, né, que além da questão da Covid, ainda tem outros problemas que as pessoas ocorrem, né, para o tratamento da fisioterapia, né, para poder, tipo, recuperar algum tipo de movimento e tudo mais. Como que está sendo feito esse trabalho, né, sem ser tratada a questão da Covid? Assim, a gente está tendo uma complicação muito grande porque muitos locais se fecharam por conta do período da Covid, né? Então, o manuseio de muitas situações desse tipo foi um caos, porque a gente tinha gente deslocada para a parte hospitalar e faltava a parte do ambulatório, pacientes não poderiam se locomover, locais fechados. Então, isso está sendo cada vez mais desafiador. Mas na nossa região, as coisas, pelo menos parecem, estar numa condição um pouco mais tranquila e todas as demandas estão sendo supridas, né? Eu te confesso que eu não sei a realidade de cada região, mas o que a gente vê é que tem locais que estão ultra mega sobrecarregados e esses pacientes eles precisam porque a situação deles de locomoção, de qualidade de vida tende a ser muito baixa e não se fala muito nisso ou se pensa nesse paciente que teve do pós-Covid. Há uma briga por dados de morte, de internação e as pessoas estão esquecendo que essas pessoas estão passando pela doença e estão precisando de cuidados. Eu vi um estudo recente, para a gente conversar sobre isso, em que fala que algo em torno de 59% das pessoas podem evoluir para óbito dentro da síndrome pós-Covid, por complicações nos próximos 6 meses. Então, a pessoa teve a doença, elas vão ter complicações, vão ser cuidadas no aspecto multiprofissional e há uma taxa, se eu não me engano, no Reino Unido, em torno de 59% das pessoas que podem evoluir a óbito ainda. Ou seja, os riscos de morte, eles não são apenas na hora da doença ativa, na fase hospitalar. Há um risco de morte importante dentro da sequela da síndrome pós-Covid. E como que foi no começo, Rafael, né, quando, né, basicamente a doença era algo, digamos assim, novo, né? Como que foi, qual que foi o tratamento usado, né? Qual que foram os erros cometidos, qual que foram os acertos? Eu acho que aqui reportou um pouco do que foi o Brasil, né? Um pânico total, profissionais desesperados, alguns profissionais não se sentiam capacitados para lidar com isso, muitos foram pedidos para afastamento, muitas pessoas adoeceram logo no início e a gente estava enfrentando um inimigo que a gente não tinha estratégia nenhuma. Então, a chegada de EPI, chegada de novos ventiladores, isso foi tudo um processo que aconteceu ao longo da doença e as pessoas chegando, doentes chegando, e você tentando manusear do jeito que poderia, né? A minha realidade, a gente não teve tantos problemas, no sentido de falta de material. Houve uma coordenação a contento, mediante ao caos que a gente tinha, mas é desesperador, porque você tem todo um gabarito para lidar com algumas doenças e essa você não sabia nada. Então, a gente incorporava uma estratégia terapêutica que era compatível com a condição da maioria dos casos dos pacientes que desenvolviam as repercussões do pós-Covid e esse paciente ele não respondia do mesmo jeito. Então, as escalas eram extremamente desgastantes, muitos pacientes doentes e você dá uma abordagem para muitos pacientes, é óbvio que você não consegue manter a mesma qualidade se tivesse uma demanda controlada. Então, várias coisas contribuíram para o caos, né? Pessoas que não tinham formação, escalas sobrecarregadas, falta de material, essa questão politizada que aconteceu e sempre um estresse emocional absurdo, né?
Nos primeiros dias foi bem complicado ser profissional de saúde no Brasil. E é uma pena, porque a gente ganhou palminhas, ganhamos os títulos de heróis da saúde, mas isso já a gente percebe que não vai perdurar e as condições de trabalho, as condições de remuneração na maioria dos hospitais e locais vão continuar sucateados e ruins depois que passar a pandemia. Então, é uma pena. É realmente bastante triste isso mesmo, né? E a questão da vacina, né? Tomar a vacina, mesmo que a pessoa contraia o Covid tomando a vacina, a gente sabe que existe esse caso, né, que a vacina não acaba de uma vez por Covid, mas assim diminui drasticamente os casos, né? Isso pode ser um fator benéfico para o paciente, caso ele contraia o Covid, né? E tenha que se tratar depois? Na verdade, sim, você não contrai o vírus a ponto de desenvolver a doença propriamente dita com a vacina. Na verdade, a ideia da vacina é que você diminua o risco de você ser infectado. Isso, exatamente. Então, Só o que, corrigindo. o que, Exatamente. as, pessoas- é, Desculpa, só o que corrigindo. parece é que as Exatamente isso que eu pessoas ia estão falar. pegando. É, Como a AstraZeneca ela tem uma repercussão diferente, o pessoal fala que a AstraZeneca dá uma porrada na pessoa, é porque ela trabalha com uma tecnologia um pouco diferente das outras. Mas isso é questão de 1, 2 dias e você tá muito bem. Então, assim, você está vendo que as taxas de mortalidade, eu te digo da minha realidade, né, estão diminuindo, as pessoas com taxas menores. O problema todo é que, foi, mas não diminuiu tanto a taxa, a gente está próximo de uma terceira onda. O problema é que o comportamento humano, ele não ajuda a vacina. As melhores estratégias de vacinação do mundo, elas foram associadas a medidas restritivas. Você entregar a vacina e deixar as pessoas com vida normal faz com que esse processo de imunização seja mais lento. Então, a vacina, quando administrada, associada com medidas restritivas, ou seja, a gente adota medidas bem restritivas, em alguns casos lockdown, e você entra com a vacinação, você tem taxa de transmissibilidade menor, então a contenção da doença é absurda, porque está todo mundo em casa, todo mundo sendo vacinado, ninguém tem contato com ninguém, o vírus precisa do hospedeiro para poder se disseminar, e você não tem pessoas circulando, e muitas pessoas vacinadas. É não, óbvio que o vírus tende a perder potência. sim, concordo com você, mas a pergunta que eu fiz foi no seguinte sentido, assim, né? Tipo, como eu falei, a vacina serve para poder diminuir os casos, né? E amenizar toda a situação, né? Mesmo a pessoa tomando vacina, corre o risco dela contrair, como eu conheço casos Sim. que sim, não por conta da vacina, né? Isso ajuda no tratamento? A gente não tem essa informação clara de que o paciente vacinado teve algum tipo de ajuda. O que normalmente ele tem é uma forma mais branda e, consequentemente, ele tem menos repercussões do pós. Consequentemente, menos necessidade de intervenções de outros profissionais. Então, ou você tem a retirada do risco da doença, vamos dizer assim, ou você tem casos mais leves que nem vão precisar de grande repercussão no pós. Então, por isso aí, então, eu queria que você reforçasse aqui para o ouvinte, né, a importância de se tomar a vacina e dos métodos de restrição de ficar em casa, né, se cuidar nesse período tão, né, complexo e complicado que nós estamos vivendo. A vacina é uma coisa que, para mim, ela não deveria nem ser cogitada a possibilidade de não indicar vacina. Por isso, criar-se uma campanha de vacina assim me parece lógico. Só tem essa oportunidade, não tem outra possibilidade que não vacinar. A gente teve vários enfrentamentos, o Brasil tem uma estratégia de vacinação que é invejável. A gente consegue vacinar numa velocidade em outras campanhas absurdas. A questão política e a forma como está sendo entregue está fazendo com que isso tenha uma velocidade diferente. Mas se você pegar qualquer outra campanha de vacinação do Brasil em outras doenças, a gente faz isso com uma facilidade absurda. Então a vacina, sim, ela precisa ser indicada, ela precisa ser tomada. Você não precisa ficar escolhendo vacina. A gente não tinha essa cultura de chegar lá, vou tomar uma antitetânica. Qual é a vacina que tem aí? E por que agora no Covid eu vou perguntar isso, né? Todas as vacinas elas são seguras, elas passam por um controle de qualidade rigoroso, seja nacional, seja internacional. É óbvio que à medida que a doença vai sendo mais conhecida, as vacinas vão tendo uma perfeição melhor na sua administração, mas a partir do momento que você tem menos risco de doença, você tem menos risco também de mortalidade
Isso já é uma vantagem, porque o grande segredo do Covid é você diminuir a hospitalização. Não há tempo de se construir leitos ou se fazer hospitais para o número de doentes que se formam no Covid. Por isso, ter formas brandas que não necessitam de hospital fazem com que o risco de morte seja menor. Então, você vacinado tem menos risco de doença, menos risco de forma grave, é óbvio que você tem que fazer a vacinação. Eu, por exemplo, estou em linha de frente, sou militar e fui vacinado com a Coronavac. Eu não tive qualquer outro sintoma depois, que é uma vacina que as pessoas estão questionando sobre a indicação dela. E assim, eu não tenho como negar uma oportunidade que eu tive aos 38 anos, fora do período da maioria dos locais, mas por conta de ser linha de frente, eu acabei sendo vacinado com essa. Não tem como eu escolher, eu vou esperar a Pfizer chegar, que está chegando em... Não existe isso. Eu corri o risco de contaminar meus filhos, meus pais, então não há sentido algum porque quando a gente pensa, eu não vou me vacinar, não é uma escolha só sua, porque você não está controlando só a tua saúde, você está controlando a saúde de outras pessoas, porque a partir do momento que você não se vacina, você pode ser fonte de infecção para outras pessoas. Então, chega a ser até egoísta quando você pensa assim, né? Em relação a medidas restritivas, a gente sabe que cada um tem uma condição muito típica, né? Então, meu trabalho, eu não tenho como parar. Até porque eu sou linha de frente nessa situação, fui durante muito tempo, agora está um pouco mais tranquilo, mas eu sou profissional de saúde. Aquilo que puder ser evitado, tem que ser evitado. Então, você tem um trabalho de escritório, que pode ser home office, aproveite. Se você é dono de uma empresa e você consegue indicar para os teus clientes, para os teus profissionais, fazer home office, faça. Se você puder fazer um escalonamento, vai 2, vai um de manhã, outro de tarde, faça. Se você é gestor público, controle o uso do transporte público. Alguns locais vão funcionar até determinada hora, depois outros vão funcionar desse jeito. Você evita o acúmulo de todo mundo saindo do mesmo local de trabalho, indo no mesmo local, e, consequentemente lotando o transporte público. Então, assim, vamos parar de politizar isso, vamos pensar no benefício comum, né? Estamos todos brigando pela mesma coisa. A gente já ouve gente que perdeu parente, graças a Deus não perdi ninguém, mas amigos. Até quantos mais pessoas a gente vai ter que perder, saber que está passando mal, para que a gente tome uma iniciativa coletiva, né? E a questão do setor privado? Caso a pessoa queira recorrer ao setor privado, como que funciona? Via de regra, ele vem por um encaminhamento médico, solicitando a que eles chamam de reabilitação pós-Covid. Ele passa por um procedimento normal, como se fosse qualquer outra doença. É avaliado, é submetido ao protocolo daquela instituição. Na clínica, a gente tem um programa bem atualizado, onde a gente passa todo mês vasculhando evidências científicas para que a gente possa entregar o melhor para o nosso cliente, porque a gente sabe que é uma doença que muda constantemente. Então, a gente faz uma bateria de exames funcionais. A gente solicita com os colegas médicos alguns exames laboratoriais que podem determinar ou não uma indicação ou contraindicação de determinado exercício ou de intensidade, para que a gente possa ter segurança na prescrição. Sim, e agora a última pergunta que eu faço, Rafael, né? Eu queria te questionar o seguinte, né? Da sua área, né? Para depois, quando a pandemia acabar, você acha que vai ter que precisar melhorar o que, avançar em que para poder, né, se preparar para que casos novas, pandemias venham a surgir? O que a gente percebe é que a pandemia ela botou em xeque o nosso sistema de saúde. Há o poder de coordenação do nosso sistema de saúde no Brasil e no mundo todo. A gente tem defasagens de leitos de UTI, a gente tem defasagem da qualidade dos leitos públicos, a gente tem defasagem de formação técnica, a gente tem defasagem de controle de qualidade de formação dos profissionais, médicos, fisioterapeutas. Então, tudo isso foi colocado à necessidade. O que eu espero é que a gente tenha carreiras melhores consolidadas dentro das profissões da área de saúde. Por que eu digo isso? A magistratura, cargos da área da advocacia, eles seguem um cronograma de evolução em muitas carreiras e você passa por um crivo de uma prova de título que não adianta você ser formado. Então, é importante que as carreiras médicas das áreas da saúde, elas possam ter uma qualificação melhor. Isso cabe ao profissional. Aos gestores, cabem a estruturação das UTIs, de hospitais, de serviços de baixa complexidade e até mesmo de saúde básica.
muitos pacientes com COVID tiveram agravos, inclusive óbitos, porque tem uma diabetes completamente descompensada. Obesidade, que é uma coisa que a gente não fala, e simplesmente a gente não tem um programa efetivo para isso. Consequentemente, o paciente obeso, ele sofreu muito, e muitos deles, infelizmente, foram a óbito. Então, a dar uma atenção geral para a nossa população é fazer com que mostre a necessidade da gente ser fisicamente ativo, ter uma saúde interna, entenda-se por isso, controle das nossas doenças, taxas, muito bem feitas, para que a gente possa enfrentar qualquer doença, seja ela viral, seja ela uma bactéria, seja ela pandêmica ou não, para que o nosso corpo tenha uma imunidade melhor para enfrentar qualquer situação. Então, acho que essa é a grande dica que o COVID disse, ó, se preparem, porque caso aconteça qualquer outra coisa desse tipo, o dano tende a ser grave de novo. Então, você não vai esperar uma outra pandemia para poder se mexer, né? Eu espero que seja assim. Eu também. Então, acho que é isso, né, Rafael? Né? Então, estamos aqui encerrando mais uma entrevista do Mesa de Debates. Essa foi um pouquinho mais curta do que costuma ser, mas foi bastante informativa, né? Como eu falei aqui, além dos debates que o canal promove, também a gente promove também aqui formação de interesse pública, né, com gente especializada na área para poder, né, ser um fator positivo nesse momento tão complicado que nós estamos vivendo. Então, perante isso, né, quero agradecer por você ter aceitado o convite, Rafael. Foi uma discussão bastante produtiva, bastante interessante e bastante importante. Então, por isso eu peço para você fazer as considerações finais. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite. Eu estou de uma região tão distante e ter sido convidado me honra muito. Eu espero ter ajudado. Às vezes o vocabulário do professor tende a ser muito técnico, mas eu espero ter conseguido passar a informação para que as pessoas que não tenham tanto domínio da informação técnica possa ter contribuído na orientação delas. E eu fico à disposição para qualquer informação a mais, através de rede social, através de e-mail. Posso disponibilizar para você, para que os seus seguidores, ouvintes, possam ter acesso e eu possa esclarecer alguma coisa. Eu estou à disposição do canal ou de qualquer pessoa para que eu possa ajudar dentro da minha possibilidade. Sim, por favor, fala aí quais são as suas redes sociais. Na verdade, basicamente, eu condensei toda a minha vida, porque nessa correria não dá para fazer muita coisa, no Instagram, que é @RafaelLobão. Meu Rafael é com PH. Beleza, então. Então é isso, né, pessoal? Mais uma vez agradecendo ao Rafael, agradecendo a você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Curta esse vídeo, curta outros vídeos que o canal produziu. Se inscreve aí, né, no canal. Compartilhe nas redes sociais, essa é uma informação bastante importante, né? Curta esse vídeo no Facebook, curta a nossa página no Facebook Mesa de Debates e siga, né, o Mesa de Debates no Instagram. Então é isso, pessoal. Fique atento à nossa programação e até a próxima. Fui!